Olá, você que está assistindo. Eu sou o aluno João Gabriel Coelho, aluno do Instituto Federal do Mato Grosso, aqui do Polo de Santo Antônio do Descoberto, Goiás. Hoje estarei apresentando aqui sobre o artigo que eu fiz para essa disciplina de projeto de conclusão de curso, onde eu abordei o tema comparação entre frameworks CSS, Bootstrap e Tailwind. Vamos dar início aqui então à apresentação. Vamos falar sobre esses dois frameworks, Bootstrap e Tailwind. São frameworks CSS para estilização de páginas web em arquivos HTML. Então, primeiro nessa parte de introdução, os frameworks eles são amplamente utilizados. E qual é a ferramenta, né? Qual o melhor framework que eu deveria usar no meu projeto, no meu trabalho, no meu estudo, no dia a dia? Sabemos que existem muitas ferramentas para desenvolvimento web, e entre elas estão muitos frameworks, e muitas vezes nós não sabemos qual é a melhor opção para nós. Nós até conhecemos muito, sabemos sobre muitos, mas não sabemos qual é a melhor opção. E compreender essas particularidades pode facilitar o processo de desenvolvimento. Então, entender qual ferramenta se adequa melhor para mim pode não só fazer ser mais fácil, como tornar mais prático o meu cotidiano, no meu trabalho, no meu projeto. Então, melhora o desempenho e otimiza o trabalho. O estudo faz uma análise sobre o desempenho, a escalabilidade, a facilidade de uso e adaptabilidade dos frameworks em diferentes cenários. Esse é o que nós vamos fazer aqui nesse artigo, né? Mas ainda fica essa dúvida, né? Entre o Tailwind e o Bootstrap. Eu relevei aqui que o Tailwind ele tem uma menor quantidade de classes, menos componentes pré-definidos, maior controle de customização. E o Bootstrap ele facilita a prototipagem rápida, mesmo para desenvolvedores com menos experiência. Ele tem um amplo conjunto de componentes prontos, bibliotecas auxiliares, e ele é ideal para cenários que a complexidade do design é baixa e entrega ágil é uma prioridade. Então o Tailwind ele tem essa facilidade maior para quem quer customizar, e o Bootstrap ele tem muito mais elementos prontos. Então, mesmo se você é iniciante, talvez o Bootstrap já seja bem mais fácil para você. Nós vamos descobrir isso daqui. O Tailwind ele atende quem busca essa personalização granular, essa leveza de código. E o Bootstrap ele atende quem precisa de soluções consolidadas, ganhos imediatos de produtividade. O desenvolvimento ele se tornou uma necessidade, né? Com celulares, tablets, dispositivos móveis, até Smart TV. Então, se tornou tudo necessário que você tenha a ferramenta que antes você usava no computador, precisa ter no seu celular. Então, o site de uma sua página profissional, sua página ali eh, eh, da internet, ela precisa dessa flexibilidade, ela precisa estar em todos os aparelhos. E se tornou uma necessidade o desenvolvedor web ter essa facilidade de produzir para todos os aparelhos. E há uma infinidade de ferramentas que vão ajudar nisso. Então, o framework, como uma ferramenta, ele é um pacote com arquivos e pastas que incluem esses códigos organizados dessa forma padronizada, que é reutilizável para o desenvolvimento. Então, você tem ali esse pacote configurado, você não precisa configurar sempre um CSS novo para cada projeto seu. O framework ele vai te ajudar nisso. O objetivo de fornecer essa base para que os desenvolvedores não precisem criar tudo do zero.
Então, voltando mais um pouco aqui a falar de cada framework, o Bootstrap ele é um dos mais populares. Em responsividade, ele é uma referência. Ele oferece essa ampla biblioteca de componentes prontos, que inclui scripts em JavaScript, que acaba dispensando outras bibliotecas. Então, só as bibliotecas do Bootstrap muitas vezes vão ser o suficiente para você que está desenvolvendo ali usando o Bootstrap como sua ferramenta de CSS. Ele possui uma customização acessível e permite alterações em variáveis de cor, espaçamento e tipografia. O Tailwind, ele é utility first. Ele é que a gente pode dizer assim que ele é uma das frentes, né, do mobile first. Ele tem as classes em baixo nível, não depende de componentes pré-definidos e tem um controle total, assim, você tem um controle total na ferramenta, minimiza muito o CSS que não é utilizado, então você tem menos coisas no Tailwind que você não vai usar, então não fica elementos ali que pode, por exemplo, pesar o seu arquivo, porque o Tailwind ele é muito mais customizável nesse sentido. Vamos passar adiante e falar um pouco sobre a metodologia que eu utilizei nesse artigo. É, então, eu fiz uma revisão bibliográfica, a gente analisou essa literatura já existente sobre ambos os frameworks, tanto quanto literaturas que exploram os dois para buscar esse resultado que nós também estamos buscando aqui nesse artigo. Então, eu fui analisar os experimentos e os resultados, identificar esses padrões recorrentes, as vantagens de cada framework e as limitações de cada um também. Os critérios de inclusão que eu utilizei nesse artigo para buscar essa literatura foram publicações recentes, então eu busquei ali experimentos atuais, pensando no hardware utilizado, pensando, né, na atualidade mesmo. Porque, querendo ou não, nós queremos utilizar a ferramenta hoje, né, em 2025. Nós não estamos pensando mais no passado. Então, busquei artigos ali e experimentos científicos que viessem de 2020 a 2025 para nós termos uma percepção atual de como cada ferramenta está operando. Então, fui atrás de publicações recentes que incluíssem, né, esse uso de classes, CSS nativo, que avaliassem, né, a responsividade, a dificuldade de cada framework, a velocidade, a eficiência, a escalabilidade dos componentes e a experiência do usuário final. Então, todos esses pontos foram levados em consideração quando eu fui ali atrás de todos os experimentos, todos os estudos em torno desses frameworks. E aí, avaliando esses experimentos, analisando os resultados, algumas coisas foram notadas, né? Então, o desempenho e a velocidade, elas impactam diretamente a experiência do usuário. E no mundo atual, nós não estamos dispostos a esperar, por exemplo, uma página da internet carregar. É tudo muito rápido, né? Nós queremos clicar e ter tudo nas nossas mãos, no nosso celular, nos nossos dispositivos. E aí, ao comparar o Tailwind, ele parece ser mais pesado do que o Bootstrap na hora de criar um arquivo HTML, por exemplo. Só que esse tamanho do arquivo final, ele pode ser personalizado no Tailwind. Então, o Bootstrap ele já traz um arquivo leve, enquanto o Tailwind você pode personalizar o arquivo que você quer, porque ele te dá essa possibilidade. Então, a paleta de cores por padrão no Tailwind ele é de 73 cores, 73 tonalidades, o que vai gerar mais de 2.000 classes utilitárias.
Se você no seu projeto não precisa de todas essas 73 tonalidades, você pode estar fazendo essa personalização, diminuindo essa paleta de cores. E também pode limitar esses breakpoints, essa quantidade de telas, de tamanhos de telas que você vai ter no seu projeto. Então, se você está fazendo um projeto mais simples, um projeto mais limitado, que seja, por exemplo, para Smart TV, você não precisa fazer mais de 3 tamanhos de tela, talvez, ou 2. Então, você pode estar limitando tanto os tamanhos de tela quanto as paletas de cores. Isso faz diminuir consideravelmente, e nós mostramos aqui no artigo, eu mostro no artigo, de forma bem clara, que você pode ter resultados realmente impactantes de desempenho fazendo essa personalização com o Tailwind. Por outro lado, o Bootstrap não precisa. Ele já tem um pacote pronto que é extremamente leve. Continuando essa análise de resultados, né, o Tailwind ele se sobressaiu em diversidade no uso de classes e o menor uso de estilos nativos, menos dificuldade de uso e menor tempo. Então, ele, por mais que eles, né, às vezes você precisa personalizar, precisa fazer essa configuração manual, ele ainda assim conseguiu se sobressair na dificuldade de uso. Ele se torna mais rápido no uso e gasta menos tempo. O Bootstrap, por outro lado, demonstrou superioridade em menor número de caracteres por componente e melhor aparência em interações com hover e responsividade maior. Então, por exemplo, quando você vai fazer um painel, uma navbar, um botão, é, o Bootstrap ele se destaca muito por ter essa interação com o JavaScript muito rápida, muito boa. E a responsividade do Bootstrap também não deixa a desejar. Você consegue fazer ele ser flexível para sua página muito fácil. Então, já pulando assim para as considerações finais, no artigo você vai ter assim acesso a todos os dados específicos, todos os dados empíricos que mostraram esse desempenho de ambos os frameworks. Então a gente pode chegar numa breve conclusão assim que o Tailwind ele tem essa curva de aprendizado acessível. Então, por mais que ele seja mais manual, ele é muito fácil de ser utilizado. Ele é mais ágil, ele tem uma maior produtividade, uma maior flexibilidade e ele tem uma consistência e um desempenho ajustável. Se você precisar de um trabalho mais condensado, mais denso, ele vai conseguir te prover isso. E se você precisar de um trabalho mais simples, ele vai ser extremamente leve e fácil de utilizar. O Bootstrap ele é robusto, ele tem um visual refinado, moderno, ele tem essas soluções completas e imediatas e sem um esforço inicial. Então, se você precisa de algo pronto, você tem aquele projeto para entregar mais rápido, com pouco tempo, o Bootstrap ele se encaixa perfeitamente porque ele já tem todas essas ferramentas prontas e consegue ser um framework muito leve. Então nós vemos aqui que não existe assim uma soberania entre eles, ambos são muito bons, são soluções eficazes e responsivas, bem estruturadas. Ambos são opções populares e robustas, são completos, acessíveis, mas cada um tem a sua particularidade. Então, se você busca agilizar processo, produtividade e consistência, você vai ter nesses dois frameworks pontos fortes e fracos. As aplicações com requisitos visuais mais simples e que exigem atividade na implementação podem ser melhores com o Bootstrap, mas se você tiver tempo, talvez seja melhor o Tailwind. Então, no artigo, nós exploramos bem isso para que o leitor consiga entender exatamente qual framework vai atender ele, certo? Então, nós temos aqui essa
abordagem distinta quanto à flexibilidade, personalização e estrutura de componentes por parte do Tailwind e a qualidade e eficiência no desenvolvimento. A flexibilidade, a personalização, a identidade visual e maior controle no Tailwind. Esse foi então aqui o nosso um resumo, né? Eu posso dizer assim, do artigo. Eu espero que tenha instigado assim o leitor e é isso. Eu gostaria de agradecer e é isso. Até mais.